programa de hoje, o cara que não cai em mentiras. Não tô dizendo que ele seja isso, mas quando você pega o análogo à esquizofrenia... Eu não tô louco! Psicanalista e cientista comportamental que manja muito das tramóias humanas. Dinheiro sai pela porta, o amor sai pela janela. O grande Ricardo Ventura. Ó o Ventura aí, ó. Ó o Ventura. Ô, lindão. Quem falou que ele não vinha? Quem falou que o Ventura não vinha? No Instagram, Não Minta Pra Mim. Você já sabe que é o Não Minta Pra Mim oficial. Isso e aí. O site que é o Mestres da Persuasão. E tem uma promoção, tem um cupom do Pânico. Hoje. Presente. Isso, a gente pode tá falar bonito, no final, tá né? elegante. Tem que vir bonito pro Pânico, né? Eu quero saber o seguinte, Venturinha. Diga lá. Qual é a do Legendários? Então, o interessante é o seguinte, Emílio. O Legendários é um evento de imersão onde você cria catarse. Isso é novo? Não. Isso existe desde a década de 60. Ninguém sabe ao certo se a origem foi para Leader Training, que até tem uma empresa no Brasil aqui que chama Leader Training, o pessoal fez o LT, tem o LT, o DL, o Você 1, 2, 3, 4, a galera que está em casa talvez tenha ouvido falar isso, que eram treinamentos de final de semana. Então lá, Massaro Gata, Neil Negrelli, o Chiachique fazia isso. O Chiachique. O Chiachique não fez tanto. Andava na brasa? É isso aí, andava. Tem até. É isso aí, andar na brasa? Não, vamos lá. Esse andar na brasa, andar no caco de vidro, isso. Quebrar madeira. Eu fiz esses nos início dos anos 2000, eu fiz esses treinamentos. Ele é interessante? É interessante. Então, quando começou lá atrás, o intuito era qual? Era de se você se descobrir, tirar suas crenças, você tirar muita coisa que estava ali na tua cabeça. Então, era uma catarse emocional para você receber, ó as imagens aí, para você receber um conteúdo. Isso é os Legendários? Isso são os Legendários. Então, qual que é a diferença desses que existem até hoje pro Legendário? Tem mais uma camada, que é essa camada da religiosidade, do religare, onde eles estão querendo se tornar o 01. Quem é o 01? Jesus Cristo. Quem é o 02? Tá vago. Eles dizem que é muita presunção você chegar próximo de Jesus. O 03 é o tal do Chep, o José Putzo, que é o cara que... Ele era um pastor, ele até hoje, né, da Guatemala. Hoje ele mora na Flórida. E ele pegou esse... Porque no mundo gospel, no mundo evangélico, sempre teve os retiros. Até no mundo católico, sempre houve, né, esses retiros espirituais, onde você, em alguns, você faz esse com mais catarses emocionais, onde você vai, muitas vezes, tem esforço físico, outras vezes você tem um enfrentamento sobre o seu ego, quando a pessoa muito nariz empinado. Então você passa por dinâmicas psicocomportamentais, psicossociais, para a sua base tremer ali, ou você tirar, às vezes, o chão da pessoa. Eu participei de vários já. Do Legendário eu nunca participei, mas eu já participei de vários. Você vê coisas absurdas, assim, no sentido de transformação. Tanto é que você vê que a sua amiga lá que falou com você... É assim, de 100% que faz, 80% se transforma para melhor. 20%, tipo, fica a mesma coisa. Agora, acontece... Piorar, eu nunca vi de fato. O que pode acontecer é quando vira uma seita. E é aí que você tem que começar a tomar cuidado. Porque existe esses elementos de ligação. Até se você pegar o marketing digital, alguns livros tá lá, cria uma seita. Que você tem que criar um grupo, você tem que trazer as pessoas para mais próximo. Então esse lance de você ter grito de guerra, né? No deles, eles pegaram lá dos espartanos, Ahu, Ahu, e eles têm número, eles se encontram depois. Então, essa uniforme, então esse lance, e sempre existiu, de novo, eu fiz o DL com o Neil, tem o Massaro Gato, o grande mestre Massaro, tem o cara, como é que se chama lá? O Tadashi acho que é Kodomoto, muito famoso também. Então você mesma coisa. Não, aí cada um tem o seu nível. Como eu disse, tem alguns que são dentro de sala, Emílio. Você faz o evento dentro de sala e você sai de lá pilhado. Qual que é a grande sacada? É você dormir pouco,
Isso é um dos quesitos. O próprio Paulo Vieira, quando ele vai fazer lá o treinamento dele, que é para levar depois pro pessoal do coaching, gente, é verdade. você começa... O outro Paulo Vieira. Ah, é o outro, desculpa, gente. Você dorme muito pouco. Eu fiz do Anthony Robbins. Eu fui lá para Nova York, fiz do Anthony Robbins. Do cara, Robbins. Você chega lá a tipo 6 horas da manhã, começa às 7 e não para nem para almoçar, nem para nada. Inclusive, você vai parando no seu tempo. Então, mas esse Tony Robbins é um guru. Todos eles são. Todos eles são. Quem é o nosso guru aí desse aí? Esse o aí, brasileiro. O brasileiro, o 01 brasileiro, que seria o número dele é 4.500. Aí tem essa também. Os mais famosinhos, eles meio que pegam um número bonito. Então, aqueles que são mais famosos, pegam os números redondos, entendeu? Tipo telefone. Então, placa se você de pegar carro, né? O Thiago Nigro, você pegar o Marçal, pode ver que o número deles vai ser sempre um número... O do brasileiro, que foi o 01 brasileiro, é 4.500, que é o Ricardo Bernardes, que é um pastor lá de Florianópolis. E ele curtiu e falou, vou trazer pra cá. Começou em 17, em 15, Brasil 17, e o livro do Chap... ele lançou acho que em 21 ou 22. Então, o que você vai encontrar lá? Tem agora, inclusive, até só para barbeiros e tal. Você vai ser... Só para barbeiros. Só para barbeiros. Legendários para barbeiros? Os caras fizeram o legendário só para barbeiros. Os caras estão nichando. Estão nichando. Então, qual que é a parada? Eu quero ver fazer um só cadeirante. Aquele que eu fiz lá, eu andei no fogo, lá na brasa, mas queima muito madeira. O pé. Queimou? Porra, queima o pé, pô. Meu vidro. Não, tem uns que queimam a rosca também. Queima a rosca. Mas o que acontece? Quando você vai nesses eventos, você dorme pouco, você tem sempre dinâmicas de imersão, onde vai mexer com seus medos, com as suas dúvidas, com a sua capacidade, com crenças que são inerentes a todas as pessoas. Agora, o legendário, ele focou no quê? No homem, tanto é que esses outros, qualquer um pode participar, homem, mulher, adolescente e tal. Esse aí não, esse aí são homens, de preferência, que são noivos, ou casados, ou que estão prestes a... Tem que ser um homem que já está num ritmo de relacionamento para criar ali uma família. Pelo que eu vejo, que são homens feios. Eu não vi... eu não tenho nenhum Brad Pitt ali, mas olha homem só. bonito não precisa evoluir. Você acha que... Ou você acha que isso aí, depois da pandemia... Mas a começou sociedade. Antes. Não, eu sei, mas agora que pegou isso aí tá na moda, né? Então, mas tá na moda por causa dos famosos. E aí fica uma disputa, é muito engraçado, Neil. Quem é o criador? Neil, olha, eu falei até o nome do cara que me fez me. O Ney que te fez. Neil Negrelli, lá do DL. Ele foi o primeiro contato que eu tive com esse tipo de experiência, né? Depois eu fui buscar outros, como eu disse. Fui lá pro Anthony Robbins, fiz os treinamentos internacionais, fui atrás do Richard Bandler também, lá da PNL, fiz treinamento direto. Então, mas esse Tony Robbins é meio enganador, não é? Então, aí que tá. Porque ele fica do telefone, ele pega... Eu vi o documentário, ele fica dançando. Ele faz uma coisa parecida, fica num hotel, não sei se ele fez isso, fica 3 dias. É isso aí. Custa $10 mil. Mas todos os brasileiros foram na pegada do Tony Robbins. É isso aí. O pai de todos. O pai de todos é o Anthony Robbins. Os caras copiam, às vezes, até o grito de guerra, o formato, tudo muito igual. Então, vamos lá. Qual que é o intuito desses caras? Que é esse verniz a mais. O verniz a mais deles é levar para o religare, ou seja, você se tornar responsável como homem, responsável da tua casa, ou seja, da tua tenda, trazer a masculinidade de novo, porque de verdade a gente está vendo de um tempo para cá essa disforia woke fazendo o quê? Que o homem, a gente viu no Fiuk, o Fiuk pediu, o filho lá do Fábio Júnior, ele pediu desculpa por ser homem, cara. Desculpa, eu sou homem, branco, hétero, porra. Você tá entendendo? Virou quase que um absurdo você falar que você era hétero, que você era másculo. Ser másculo não tem nada a ver com você ser criminoso. Porque as pessoas pegam esse lado de você falar, não, eu sou provedor, eu sou aquele que vou honrar a minha esposa, meus filhos, eu vou trabalhar pela sociedade, eu vou trabalhar pelo próximo. Isso quase que virou uma culpa, virou um xingamento. Então eles querem resgatar isso, mais a religiosidade, para você ter um propósito religioso também. Mas esse cara também é perigoso, esse que fala tudo isso que Todos você falou eles agora, são que eu perigosos. Sou bom, eu sou o melhor, eu sou um homem de família. Não é ser o melhor. É você puxar para você perigoso. as responsabilidades, por exemplo, de um casal,
de você... Tudo ficou relativizado. Mas isso você não precisa falar, né? Aí Exato. você faz. Aí Você chega em casa, paga a conta. Emílio, Não, mas isso então aí é vamos lá. ação. Então, é mas ação. vamos lá. Uma coisa é você Emílio, falar, outra coisa é ação. Você já fez terapia, Emílio? Terapia? É. Não, eu nunca fiz Alguém terapia. fez terapia aqui já? Se você fizer terapia, você começa... O terapeuta, ele começa a mudar as tuas ideias. O terapeuta, ele começa a mudar aquilo que você pensa, aquilo que é natural até, ou aquele desvio que você está tendo, as suas crenças de vida. Agora, imagina se você fizesse uma terapia todos os dias, se você fizesse uma terapia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Você acha que é possível você colocar alguma coisa na cabeça desse cidadão, sim ou não? Mas você está falando do outro, da influência cultural. Influência cultural. Você matou a charada. Ou seja, a gente passou décadas tendo uma terapia com a televisão, com o telejornal, com a novela. Mudou aquilo que era a base, que era natural, a construção da família. Não existe uma aldeia, não existe na história da humanidade, da história do homem, não existe um país, não existe um aglomerado de pessoas que não tenham um sagrado, que não tenham uma comunicação, que não tenham um xamã. Então, o mundo moderno, com essa disforia woke, com o marxismo e com a esquerda, eles mataram esses símbolos que eram natural da raça humana. Que era você constituir família, você lutar pela sua prole, você se juntar em homens para caçar, você conquistar e conseguir ter os limites daquele seu país, você compartilhar, as mulheres trabalharem uma com as outras na coisa mais micro, ou seja, o homem saía para caçar, o homem saía para lutar, e a mulher era responsável pela educação, pelo micro, para saber se a criança estava doente ou não, as ervas, e tudo isso se perdeu, tudo é relativizado. Tudo pode, tudo tem uma outra forma de se ver, e isso adoeceu a sociedade. A sociedade adoeceu por causa disso, porque as pessoas terceirizaram para o Estado as suas responsabilidades. Você pode ver que hoje é tudo: o que o Estado vai me dar? O que o Estado vai me fornecer? Eu não sou assim porque eu não tive a mesma partida, eu não tive o mérito. Porque o outro, se me desse a mesma condição, eu estaria onde o Sami está. Mentira! Quantos estudaram na mesma sala do Sami? Quantos tiveram a mesma formação que ele? E ele sabe que hoje são os fracassados, sim ou não? Ou seja, não é da onde você parte, é da onde você quer chegar, trazendo as suas responsabilidades. Eu entrevistei um menininho que hoje está no Senado, olha que loucura. Hoje ele está no Senado, chama Richard Bryan, o 01 da paçoca. 01. Ele foi proibido, o moleque tem 14 anos, foi proibido de vender paçoca, ele não precisa. O pai trabalha, a mãe trabalha, inclusive a mãe falou uma coisa muito bonita para mim, falou: Ventura, eu crio os meus filhos para eles serem homens de verdade. Se as mulheres deles quiserem trabalhar, é uma opção delas, mas eu crio homens dentro da minha casa para que eles sejam responsáveis pela família deles. E é esse resgate que o Legendário quer. Só que, de novo, esse papo, Emílio... Mas não tem aquele bíblico: maldito homem que crê no outro homem. Isso aí é coisa de homem. Boa, é isso que eu quero chegar esse agora. Esse é o problema. Esse ano... Entendeu? Esse é que é o negócio. Então, é isso aí, Emílio. Por quê? Esse ano, 2 homens morreram fazendo o Legendários. Caraca. 2. Um é o... Lembra lá no início do ano e um agora. Lá na América, lá na América Central, aquele maluco lá, o Jim Jones. Isso. Também uma era seita. Também era uma seita. seita. E outra, fanatismo. Mas era isso aí, bicho. Ó, pra você ter uma ideia. Ele começou como um cara muito top. Não, mas vamos falar só de guruzão? Vamos falar de guruzão? Tem um famoso, chama James Ray. James Ray. Em 2009, porque quando eles começam a escalar, o medo é quando a pessoa vira fanático e começa a escalar nessas dinâmicas. E eu vi isso muito acontecer muito de perto. A pessoa, ela quase não vive se não tiver a autoridade e o deixar do seu guru. Então, o seu guru começa a fazer parte da tua vida de uma tal maneira que você de novo, você passa uma procuração. Esse cara, o James Ray, que foi até uma série da Netflix chamado Unlighten Us, que é Iluminai-vos, Iluminai-nos, né, Us.
ele foi sumindo essas dinâmicas e foi escalando, que ele chegou uma hora que a mulherada, que entrava lá, ele raspava o cabelo da mulherada, falava assim, não, isso é ego, raspava o cabelo. Até que ele fez uma experiência xamânica, que eram as pedras, era tipo uma sauna, e morreu 3 nessa sauna. Morreu 3. Eles tomam aquele ayahuasca, né? O xamã é dos incas, né? Sim, é aquele xamã é dos incas. O xamã, eles andam a pé, né? Lá é você se ligar de uma forma espiritual. Vamos tomar um ayahuasca, eu e você, na granja? Vamos lá no Pitangueira. Eu, você, o Sami, e depois nós vamos jogar um pickleball com ayahuasca na cabeça. Eu tenho que fazer um break? É um break? Ó, o papo tá muito bom. O Instagram... Não minta pra mim, oficial, que é o Instagram do Ventura. Estamos falando aqui sobre homens, forjar homens, resgatar a masculinidade, que é o que propõe aí esse esquema aí. Não é isso? Então vai lá, Reginaldinho, faça o break. Mas continuamos nas plataformas. É isso. E o Emílio, aí quando vira essa situação... de você virar fanatismo, que é perigoso. Por quê? Esse cara aí, o James Ray, ele tem até foto dele, tem um monte de coisa aí que eu passei pra produção. 3 pessoas morreram, cara, porque ele passou a mão. Olha o cara aí, ó. Morreu agora esse ano, inclusive. Morreu já de velhinho. E aí ele foi preso, ficou 3 anos preso lá no Arizona. Por quê? Porque ele passou a mão. Tem muita gente que faz esse negócio de andar no fogo e não faz certo, não sabe. Olha ele preso. E queima mesmo, queima o pé. Porque aquilo, na realidade, não tem nada de mental, é só você enfrentar. Aquela brasa é feita para não queimar. Existe todo um processo ali, você põe areia, você põe a brasa. Então você está andando ali, é mais você enfrentar algo que é natural, que é o fogo. Então tem muitas dessas dinâmicas que elas não são perigosas. Elas não são... Agora, essa do Legendário tem que tomar cuidado, por quê? Porque é um esforço físico e parece... Né, os legendários que me corrijam, parece que é controlada. E aí, quando não é controlada ao nível de você ir realmente numa estafa, é igual o pessoal que ia fazer lá o crossfit e acabava vomitando e o coração zoava e tudo mais. E 2 morreram. Agora, aquela pessoa morreu por quê? Ele já tinha um probleminha lá, já tinha alguma coisa no coração. Um morreu no início do ano, um tal de, acho que é Fábio Adriano, e o de agora é o Rodrigo Oliveira. Morreu agora, mês passado. E falam o quê? Qual que é a resposta deles sobre isso? Eles falam que é o seguinte, para você chegar lá, você tem que ir com um atestado médico dizendo que você está apto para fazer esforço físico. E eles levaram. Agora, tem que tomar cuidado. Quando vira fanatismo, e mais ainda, todos eles, Emílio, todos, sem exceção, era tipo assim, como é que é o evento? Você precisa passar. Você precisa ir lá. O cara eu não posso te contar. É uma experiência. É meio que um segredo. É um segredo. Não, é uma experiência, mas como tem aquela experiência lá da Compostela, lá que os caras fazem aquele caminho. Faz o caminho. Muita experiência ruim. Não, mas é uma experiência meio espiritual, tal, que você faz sei lá, você repensa na vida, tal. Mas isso aí me parece mais uma coisa de você ter um grupo, de ser acolhido, de você se sentir dentro de um pertencimento. Isso aí, pertencimento. Tem esse lado, tanto é que você vê, tem os uniformes, tem os gritos de guerra, você tem que levar outras pessoas. E o mais interessante é que você leva mesmo por conta que aquilo fez tão bem para você, que você quer levar outras pessoas. Sim. E muitas vezes as pessoas levam até de graça, tipo no sentido de, cara, Daniel, eu quero muito que você vá, eu pago o seu ingresso. Acontece muito isso. O cara teve uma experiência transformadora e quer levar outra Depois pessoa. Os caras vão servir e vai de graça. É isso aí. Aí você vira os angels lá, os caras que fazem... Os angels. Todos eles têm esse lance dos apoios. Aí você meio que vai subindo. É meio escoteiro, né? Meio escoteiro. Foi o que eu falei, tem um negócio. Meio escoteiro. Meio plus. Uma coisa isso aí é escoteiro, escoteiro velho. Escoteiro sempre Você fez escoteiro lá? Os marrom é a cor da terra. Baden-Powell lá? Eu não vejo muito sentido. Mas cada um, né, faz o que quer. Você não foi escoteiro? Pra mim essas coisas... Por isso que você é frouxo. Tem que ser escoteirinho. Sou frouxo, mas não sou burro. Eu fui lobinho. Irmão, você foi lobinho? Fui lobinho. Eu tenho o chapéu do lobinho. Marrom é a cor da terra. Ele faz o lobinho. Meu irmão! Matilha. O Silas? O Silas. Aí o Silas pegou pilha, né, meu? O Silas não gostou. O Silas dos legendários? Porque fica na análise. Que não Sérgio Malandro. Meu irmão! Sérgio Malandro. Meu irmão! Porque o Silas é o Serginho Malandro velho, né? Tipo, uma coisa meio assim. É o Serginho E aí, Malandro. o Silas falou o seguinte: meu irmão, você não precisa subir a porra do monte pra virar cristão, pra virar homem. E aí, tá certo ele? Tá.
Mas isso uma coisa não exclui a outra. Pergunta para ele onde Moisés subiu para ir pegar os mandamentos. No monte. Então. Né? Jesus foi orar no monte. Né? Então, existe toda essa simbologia. Agora, qual que é a grande crítica hoje da internet ou de todo mundo? Porra, você precisa subir um monte para virar homem? Não. Só que, de novo, hoje a sociedade está tão contaminada com essa disforia woke, se você não tiver esse desligar do mundo e realmente ficar lá, sei lá, quanto tempo a gente fica sem o celular? Você já pensou nisso? Mas você... Às vezes você não fica 10 minutos. Lá você vai ficar 4 dias sem o celular. Mas esse negócio... Ouvindo a palavra, entrando em catarse. Uma coisa positiva. Ô, Ventura, esse negócio do woke, eu discuto meio, às vezes eu discuto com o nosso querido Albeta, daqui a pouquinho. Eu discuto com o Albeta pelo seguinte, porque eu acho que isso não é a sociedade. O woke é uma bolha. Porque pensa o cara normal. O cara normal em São Paulo. Ele acorda às 5 horas da manhã para pegar a condução. Aí ele fica 3 horas para chegar no trabalho dele. Aí ele chega no trabalho dele. Ele bate o cartão. Aí ele vai trabalhar. Aí 11 horas, meio-dia, ele vai almoçar. Ele come um negocinho. A gente viu ali. Ele come aquele... Vida normal, ele come... Eu falo isso. Ele come aquele sanduichinho ali do cara que tá fazendo o sanduíche ali. A gente mostrou agora. Ele come aquele negocinho rápido, volta para trabalhar, sai 6 horas da tarde. Se ele quiser melhorar de vida, ele tem que estudar à noite. Ele volta para casa dele, ele vai fazer o... Chega meia-noite na casa torto e dorme. Você acha que o cara vai ter tempo de pensar no woke? Mas sabe acho que o normal... Sabe onde ele recebe? Ele recebe na novela. Na hora que ele nem tá assiste trem, novela. Ele fica ouvindo aquele telejornal que ele está acostumado, depois ele vê lá na Netflix, e aquilo vai entrando de forma homeopática, e ele vai começando a acreditar que aqueles valores que trouxeram a humanidade até aqui, que é justamente a família, você ter um propósito, você proteger os seus filhos, você proteger os seus amigos, você proteger a nação, você ter uma coisa que você acredita que é maior do que você, que não há explicação, que é uma coisa filosófica. Às vezes as pessoas querem, né? Mas Deus existe, não existe, é o ateu, o agnóstico. Cara, isso nem importa. O que importa é justamente aquilo que você consegue botar a mão. E se você vê o que Jesus Cristo ensinou, é algo que você consegue replicar. Você não precisa ser algo fora do comum para andar na retidão, ou pelo menos tentar andar na retidão. Então é esse resgate de parar de terceirizar, de falar, é o governo, é não sei quem, mas eu preciso realmente da pornografia. Cara, a pornografia está acabando com as pessoas. A quantidade de pornografia que as pessoas estão consumindo todos os dias está deixando as pessoas doentes, estão achando que tudo pode, e isso está escalando de uma forma perigosíssima. Então eu digo assim, esses... vai tirar nosso único prazerzinho agora, vem esse aqui. Porra, vai dormir, vai, Ventura. A única alegria do homem, pô, é lá o XCJ lá. Agora vem com esse papo aí, subir a montanha. Pergunta pro Ventura, você é um cara de rede social, você é um cara que faz muito bem o conteúdo. Mas durante a pandemia, até hoje, eu acho que foi nesse momento que teve essa história dos coaches, né? De aconselhamento, de cursos. Foi lá que começou a bombar, estourou isso. Explodiu ali. E uma evangelização também do conteúdo, né? Muito coach, que o cara às vezes é de finança, ele também vai para a relação de ser pastor, né? Não tem que ele também vira... Aconteceu com o que você está falando, o Ricardo Martins, da My Broke. O Ricardo Martins agora ele tá, acho que na Sara Nossa Terra, ou não sei se ele está com uma denominação dele, mas ele virou a chave completamente. Você vê que ele foi transformado. Ele agora, você vê as postagens dele, é só do Legendários, ele fala muito da religiosidade. E a pergunta qual que seria? No contexto geral, eu quero saber qual que é o perigo em relação a isso. Porque quando você usa a ferramenta da fé... Tá, entendi. Você entendeu? Entendi. O próprio cara, pode ser rabino, pode ser padre, pode ser o que for. O cara também se confunde nesse processo, você não acha? Eu acho, e eu falei isso inclusive lá no Marçal Talks Show lá, que ele me levou pra lá. Aí ele falou, mas você, Ricardo, qual que você acha que é meu problema? Tá. Aí eu falei pra ele assim, Marçal, sabe qual que eu acho que é o único problema? Eu falo assim, o palco que você põe negócio, você não pode botar a fé. Quando você põe no mesmo palco a fé e um negócio, pode virar heresia. Então é isso que eu fico preocupado. Quando a gente vê numa análise psicomportamental, uma análise psicanalítica, é o seguinte, para você escorregar e virar a fé mercantilista é um pulinho. E aí até houve uma discussão ali na hora, que ele falou assim, não, isso é uma crença sua. Eu falei, não, crença é aquilo que eu não consigo tomar controle.
Isso é uma escolha. Então, eu tenho a minha fé, eu tenho a minha religiosidade, mas eu não vou ligar ela nos meus produtos. É isso aí. Agora, tem muita gente que liga nos produtos dela uma situação de pregação, uma situação de você colocar a sua fé dentro daquele... Eu vi isso que ficou muito chato. Quando eu estava lá no Anthony Robbins, eu fiquei super chateado, porque ele estava fazendo um transe hipnótico, um transe profundo, de muita transformação, e no meio do transe, ele chegou e falou assim, talvez essa amarra seja você conseguir conquistar o meu projeto de coaching, não sei o... O cara coloca um pacote no meio. Ele botou um pitch de venda no meio do transe. E você vê muita gente fazendo isso. O Legendários parece que não tem essa pegada. Parece. Por quê? Porque o pós-legendário é você justamente ir buscar uma igreja. Alguns vão buscar a igreja daquele pastor que te levou, porque pelo que eu sei, todos que te levam são pastores. Eu sei, mas é um business. Todos que levam... O Legendário? Não, é um business. Mas eu acho que não... Muita gente fala assim, porra, é R$1.800. Cara, R$1.800 não é nada para um evento de 4 dias. Vamos mandar o Ventura lá. Mas também não tem comida, né? Não é nada. Você dorme na sua barraca. Não dorme. Não, eu vou fazer. Não tem comida. Eu vou fazer ocidentários, aguardem. A roupa você tem que churrasco. Não, eu não vou. Eu não gostaria de falar. Não, vamos lá no seguinte. Você sabe, eu vou mandar o Sami. Eu pago o Sami. Pra eu pagar, pra ficar sem tomar banho, dormir na rua, eu volto pra Cracolândia. Vamos lá, tem gente que fala assim, pô, mas cara, R$1.800. Eu não sei se essas pessoas estão acostumadas a curso. Curso é muito mais caro do que isso. É muito mais caro do que isso no final de semana. Mas muito mais, às vezes 10 vezes mais do que isso. Então, R$1.800 parcelado em 10 vezes, eu não consigo imaginar algo mercantilista em cima disso, no sentido de, nossa, estou ganhando muito dinheiro. Não, tem de 80 pau lá, o não, VIP. Não, mas de 80 pau você vai viajar pra Flórida, vai fazer com o Chap, é outra história. Pantanal e Rio de Janeiro. Entendeu? Aí você, é toda uma experiência que você vai pagar por isso daí. Aí tem lá os VIPs que vão pagar, problema deles. Mas aquilo que você vai ter de catarse, aquilo que você vai ter de reencontro, aquilo que você vai ter de se colocar numa situação que você vai ter que baixar sua bola, que você vai ser igual a todo mundo ali, você vai ter que fazer atividades, não importa se você tem o QI lá de 120 ou você tem 1 bilhão, você vai tratar de um cara que ganha 2 salários mínimos e você vai ter que cumprir as mesmas coisas que ele. Isso bate em muita gente. Isso daí, às vezes a pessoa começa a se olhar ali e ser obrigada a fazer algumas coisas. Tem muita gente que não foi liderada na vida. O cara já nasceu em berço esplêndido, ele sempre foi líder. Ele sempre liderou tudo. E quando ele começa a receber ordens e ele tem que cumprir aquilo, ele tem que montar a barraca dele, ele tem que preparar a comida dele. Cara, tem homem que nunca cozinhou na vida, nunca arrumou a cama. Aí, Sami. Nunca lavou uma louça. Isso aí, hein, Sami? Vamos pagar, vamos fazer a vaga e mandar o Sami. Vamos mandar o Sami. Tá aqui, ó. Tá aí. O Sami vai lá. Vai, Sami. Vai. Vou mandar o Sami. Eu não vou nem que me pagassem. Não, vai sim. Nem que me pagassem 100 mil reais mandado. 100 mil você ia. Você entendeu? Então esse lance de falar que estão fazendo isso por grana, eu não acredito, pelos valores que estão cobrando. Não acredito. Quantas pessoas tem na turma? Normalmente, pelo que eu sei, e o número ideal para isso, não pode passar de 120. Não pode passar. Eu faço muitos treinamentos, assim, de muito. Esse mesmo do Mestre da Persuasão, que vai acontecer no final do ano, são para 600 pessoas. É um evento de 2 dias dentro de sala, mas nada de catarse. Não passa fome. Não passa fome. É justamente para quê? Para você entender que a comunicação, a persuasão pode ser usada no seu negócio e de modo bacana. Boa. Entendeu? Boa. Muito bem.